Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje começar a trabalhar um pouquinho o último capítulo, do nosso curso que trata do procedimento judicial inicial, o processo de conhecimento. Nós vamos tratar de um modelo muito próprio de processo de conhecimento, que é aquele que se instaura no âmbito dos juizados especiais. Vocês sabem que a Constituição determinou que fosse pelo legislador criado esse ambiente chamado de juizados especiais, basicamente criados para permitir que houvesse lá o trâmite de processos de menor complexidade, processos que viessem a permitir mais facilmente uma conciliação, uma mediação. Portanto, nós criamos então vários juizados especiais no âmbito dos estados, no âmbito federal e especificamente no âmbito das fazendas públicas, criando esse modelo então de um processo mais célere, mais enxuto, com menos formalidade. Nós temos hoje 3 legislações. A Lei 9.099 de 95, 9.099 de 95, que trata do juizado especial cível no âmbito dos estados. Na verdade, trata do juizado especial cível, chamado de JEC, e do juizado especial criminal, chamado de GCRIM. Em seguida, sobreveio a lei relativa aos juizados especiais cíveis federais, que é a Lei 10.259 de 2001, 10.259 de 2001. E em 2009 veio a legislação que trata dos juizados especiais no âmbito das fazendas públicas, o juizado especial das fazendas públicas. É óbvio que nós vamos dar mais importância ao mais comum dos juizados, que é o juizado especial cível, aquele que, portanto, vinculado está aos estados e ao Distrito Federal, onde correm a maior parte das ações comuns, das ações de processo comum. Vamos dar uma analisada na lei. Há muito pouca coisa científica, muito pouca coisa conceitual. É mais mesmo uma análise de como se dá o curso desse processo. A primeira coisa é que o artigo 2º determina que esse procedimento do juizado especial ele respeite basicamente alguns princípios. Princípio da oralidade, ou seja, a gente substitui os atos escritos, tanto quanto possa, por atos orais, manifestações gravadas. A simplicidade, então a gente vai dar menos relevância à forma do que ao conteúdo, a gente vai privilegiar o conteúdo e dar menos importância à formalidade. A informalidade é um dos princípios em si, portanto a gente vai privilegiar os atos sem forma definida. E aí vem 2 princípios constitucionais que foram antecipadamente colocados pela Lei 9.099, que é o princípio da celeridade processual e o da economia processual, Portanto, valorizando a rapidez, valorizando a busca por agilidade e isso então privilegiando que os resultados se deem de forma mais eficaz. Juizado especial cível, ele é feito também sempre com a proposta de se buscar uma conciliação. A estrutura dele é toda feita para que se privilegie essa possibilidade de conciliação, tanto é que nós vamos ver no rito, há uma audiência antecipada, preliminar, basicamente de conciliação. Sobre competência, o artigo 3º diz que o juizado especial tem competência para conciliação, processo e julgamentos das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas 2 pontos. Ou seja, no juizado especial nós ingressaremos, no juizado especial haverá o processamento da ação, portanto o conhecimento da causa, haverá o julgamento da causa e haverá também o cumprimento das sentenças. Portanto, o juizado especial dará início ao processo e à execução das suas próprias decisões. E aqui um problema inicial. O artigo 3º fala das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Há uma discussão hoje na doutrina da jurisprudência se essa menor complexidade que o artigo 3º trata, ela estaria vinculada já às causas assim consideradas, portanto seriam aquelas previstas nos incisos, ou se nós poderíamos fazer uma interpretação do que fosse causa de menor complexidade. Há muita decisão no sentido de que, havendo prova de maior complexidade, ou seja, havendo necessidade de produção de prova de maior complexidade, prova pericial, estaria afastada a competência dos juizados especiais. Há muita decisão e há quase que uma maioria interpretação no sentido de que, se a prova do processo for complexa,
Portanto, não haverá possibilidade dessa ação ser instaurada no âmbito dos juizados especiais cíveis. No âmbito do juizado especial federal, como a competência é obrigatória, diferente dos juizados que a gente está vendo agora, porque no JEC é uma opção a instauração do processo no JEC. O autor da ação sempre poderá escolher entre o JEC e a ação no juízo comum. Lá nos juizados federais, a competência é absoluta, ou seja, as causas que são do JEF não podem ser na vara federal comum. De modo que lá tem se entendido que mesmo nas causas que haja grande complexidade probatória, mantém-se a competência do juizado especial federal. Aqui, como a competência é relativa a uma escolha do autor da ação, tem-se determinado que nessas causas que exigirão uma produção de prova mais complexa, o juizado especial não é competente. Essa, portanto, é uma discussão preliminar. E que causas seriam essas que poderiam ser objeto do JEC? Primeiro, um critério quantitativo. Diz, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Portanto, um critério quantitativo de valor. Nós vimos no primeiro semestre que toda causa terá um valor. É um valor atribuído pelo próprio Código. Portanto, há um artigo que trata, que é o artigo 289, né, que trata das hipóteses, de como formular o valor da causa. Estabelecido o valor da causa, só poderão ingressar no JEC as causas que tenham como valor até 40 salários mínimos. Se houver mais de 40 salários mínimos de valor, de duas uma, ou você não opta pelo JEC, ou você opta pelo JEC, e esse excesso será tido por renúncia, ou seja, considera-se renúncia tácita mover uma ação no JEC cujo valor de direito do autor seja maior do que 40 salários mínimos. Explicando, se eu tenho, por exemplo, uma obrigação de 41 salários mínimos e opto pelo juizado especial cível, esta minha opção significa que eu renuncio a esse um salário mínimo excedente. Renuncio ao direito. Significa que eu não posso mover mais uma ação para buscar um, porque senão seria uma farsa, né? Eu entraria com uma ação requerendo 30 e outra requerendo 11. Não. Esta lide integralmente instaurada no juizado especial, que tenha como valor um valor maior do que 40 salários mínimos, significa que o autor renuncia a esse excesso. Portanto, ele opta pela agilidade do juizado em troca da perda de algum valor. Então, o primeiro critério é quantitativo. O segundo critério fala, não tem mais validade do inciso 2, porque faz referência a um procedimento sumário que não existe mais no Código de Processo Civil. Então, o inciso 2 da lei, do artigo 3º da Lei 9.099 está absolutamente inutilizado, porque não há mais o artigo a que ele faz referência. O terceiro inciso são as ações de despejo para uso próprio, ou seja, não é qualquer ação de despejo, são as ações de despejo para uso próprio, portanto uma ação específica. Inciso 4, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários mínimos. Então, as ações possessórias sobre bens imóveis, elas podem se dar no juizado especial desde que o valor do imóvel não seja superior a 40 salários mínimos. O juizado também é competente para as execuções. As execuções ou cumprimentos de sentença das suas próprias sentenças e também dos títulos extrajudiciais, cheque, duplicata, esses contratos com confissão de dívida, mas desde que esses valores sejam também de até 40 salários mínimos. Então é uma exceção nesse caso. Então, título executivo extrajudicial pode ser no JEC desde que o valor do título seja inferior a 40 salários mínimos. Jamais serão no JEC as ações de alimentos, qualquer que seja o valor, as falências, qualquer que seja o valor, as ações fiscais, qualquer que seja o valor, as ações de interesse das fazendas públicas, porque nesses há um juizado especial para tratar das questões fiscais e de fazenda pública. E as ações de família, essas jamais serão no JEC. No parágrafo 3º do artigo 3º, trata exatamente daquela renúncia, né? Se optar pelo juizado especial, numa obrigação cujo valor é maior do que 40 salários mínimos, há uma renúncia tácita sobre aquele valor excedente que não pode ser incluído no juizado especial. O artigo 4 trata da competência territorial. E é uma regra geral, nem precisava ter isso na lei, né, gente?
nós sabemos que regra geral, artigo 4 repete a regra geral, que deve ser o juizado especial do domicílio do réu, salvo se houver uma competência específica. Por exemplo, na lei do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, há uma regra de competência que favorece o consumidor, e aí não vale a regra geral do artigo 4. Se não houver nenhuma regra especial de competência territorial, a regra geral é de ser a ação proposta no JEC do domicílio do réu. Eventualmente, a critério do autor, a gente pode entender como domicílio do réu, onde o réu tenha escritório, filial, sucursal, agência. Então é possível, por exemplo, uma ação contra o Banco Itaú não ser em São Paulo, onde é o domicílio do Banco Itaú, mas ser, por exemplo, em Santos, onde ocorreu o problema na agência da Conselheiro Neves. Então é uma possibilidade. Também o autor pode ajuizar a ação no JEC no local onde a obrigação deva ser satisfeita, que é, portanto, uma obrigação que cobra uma prestação de fazer. E também no domicílio do autor ou do local do fato, quando for indenização por reparação de danos. Especificamente nesta ação de reparação de danos, o autor tem a escolha de promover a ação no seu próprio domicílio, e aí então já englobaria o próprio direito do consumidor ou no local onde o fato ocorreu, que também é uma referência a uma regra geral de competência do Código de Processo Civil. Então, esse artigo 4 não tem nenhuma grande relevância. O código, esta lei faz referência a algumas autoridades, né? O juiz togado, que é o juiz da vara do juizado especial, mas ele também pode se valer de juízes leigos, que são seus auxiliares, que podem promover uma série de atos, e os conciliadores, que são aqueles profissionais que fazem especificamente o processo de conciliação. Em relação às partes, o artigo 8º determina que só podem ser partes no processo... Tá aqui, o artigo 8º, não poderão ser partes no processo do JEC o incapaz, o preso, até por conta da impossibilidade de presença, né? As pessoas jurídicas de direito público, portanto, incapaz não pode, pessoa jurídica de direito público não pode, o preso não pode, as empresas públicas da União, massa falida. Quem é que pode ser autor de uma ação no JEC? Quem é que pode promover uma ação no JEC? As pessoas físicas capazes. Portanto, autor de uma ação no JEC, a pessoa física capaz. As pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, as microempresas, os microempreendedores individuais também foram aceitos no JEC. Então, uma ação de um pequeno empresário, de uma microempresa, de uma MEI, de uma EPP, também pode ser colocada no JEC. As OCIP, né, as Organizações Sociais de Interesse Público, também podem promover ações no JEC. E as entidades de crédito que fornecem créditos para microempreendedores. Então essas empresas, essas entidades de crédito que fornecem crédito para microempreendedor também podem colocar as suas ações no JEC. Tá bom? A gente continua mais tarde. Um abraço.